Provérbios para o ano novo. Muito legal ver assim algumas palavras que foram retiradas assim de Provérbios de Salomão. E eu tenho o privilégio de falar: faça planos, espere a resposta. Se alguém estiver perdido no meio de um deserto, diz isso o psicólogo Jordan Peterson, um homem fantástico. Eu acho que ele é canadense, mas também atuou nos Estados Unidos. Ele é um cara tão maravilhoso, vale curtir ele no Instagram e também no YouTube, vai ter muita coisa boa. Ele dava aulas tão dinâmicas que tinha às vezes 300 mil pessoas acompanhando ele ao vivo, imagina. Ele é muito inteligente, umas sacadas muito boas. Mas ele diz assim: se alguém estiver perdido no meio do deserto, a razão dessa pessoa ficar ansiosa não é porque não tem para onde ir, porque do deserto você pode ir para qualquer lado. Mas a ansiedade vem porque há muitas direções que poderiam ser tomadas e a gente não sabe qual é a saída correta. Isso é complicado. Nosso cérebro, ele precisa de soluções, de saídas, ele precisa de objetivo, de alvo. Quando isso está claro, a gente canaliza para essa solução, essa saída, e à medida que a gente vai avançando, isso dá esperança, libera serotonina, endorfina, dopamina, e quando a gente alcança a meta, a gente fica muito feliz. Às vezes eu digo assim para as pessoas: como é que você está? Elas dizem: cansado, mas feliz, porque foi alcançado um projeto, uma meta, e a gente alcançou na empresa, o casamento está bem, superamos uma crise, os filhos estão encaminhados, terminamos de pagar uma faculdade. É isso, nosso cérebro foi feito para termos metas e objetivos, buscando elas, e quando alcançamos, nós nos sentimos muito preenchidos. Em contrapartida, a busca por soluções sem resultados, andando em círculo, nos leva a uma ansiedade, até que a gente chega à exaustão, e o próximo passo da exaustão, geralmente 3, 4, 5 anos de ansiedade levam a uma depressão. É dádiva do Criador nos dar metas e objetivos, sonhos. Nós cantamos uma música dos sonhos. A dádiva do Criador é que a gente tenha metas, objetivos, superando situações, buscando novidade. Faz parte de Deus, novas coisas, eis que faço novas coisas. Buscar e alcançar metas nos faz muito bem, gera uma sensação de conquista, de bem-estar. E ainda melhor quando está alinhado ao propósito de Deus. E lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12, 2. E o texto que nós temos como texto base: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Essa palavra aqui tem uma coisa estranha. Muitos anos eu achava: o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não está errado, mas aqui tem uma coisa estranha: a resposta certa da minha língua vem do Senhor. Interessante. Deus coloca em mim, no meu coração, aquilo que vem dele, e a minha palavra afirma, diz: vou por aqui, vou fazer aquilo. Por isso é importante confessarmos, declararmos, dizermos, afirmarmos. E Jesus vai dizer: se com a tua boca disserdes à montanha, sai daí, te lança no mar, vai acontecer. Claro que Jesus não está dizendo aqui para a gente falar para a montanha, o morro da antena, para ele sumir, não é isso. Mas ele quer até dizer que tem coisas tão fantásticas que a gente vai fazer acontecer à medida que você declara, você fala. E a palavra tem poder.
Numa relação boa entre pais e filhos, eu creio que isso é uma herança do próprio Deus, nosso Pai Celestial, que nos constituiu também, já que somos a imagem e semelhança dele, que também numa relação legal entre pais e filhos, os pais sempre vão estimular os filhos ao crescimento e à autonomia, e vão levar muito sério os planos dos filhos. Cara, como é legal ver os filhos, pai, eu quero estudar isso, beleza, estamos juntos, vamos buscar uma informação, né? Ou a filha diz, eu quero estudar isso, eu quero cantar, eu quero tocar um instrumento musical, eu quero aprender inglês, alemão, enfim, vamos lá. E a gente está junto. Mas também o próprio pai e a mãe têm o cuidado de que essa autonomia seja uma autonomia que leve para um caminho bom. E para que essa criança, esse adolescente tenha autonomia e uma busca por um caminho bom, isso passa por nossas palavras para eles, e à medida que a gente vai conversando, tratando, botando sementinhas daquilo que é bom, valoroso, em algum momento eles vêm para a gente e dizem, pai, eu tinha uma grande ideia, eu vou estudar isso. Daí tu pensa, foi isso que eu falei uns 3 anos atrás, né? Assim, na verdade, nosso exemplo, nossa atitude, a gente chama isso na psicologia de arquétipos. Arquétipos de repente, nós temos coisas que achamos que são nossas, mas alguém nos colocou isso através de uma sementinha. De repente, eu gosto muito de música clássica. Eu disse, eu sou um cara que gosta de música clássica, eu gosto mesmo. Sabe por que eu gosto de música clássica? Porque meu pai amava música clássica. E ouvindo aquela música clássica como criança, eu ouvia, no começo é estranho, de repente eu vi que, à medida que eu amo a música clássica, eu honrava o meu pai. Ou porque eu ouvia também muitas vezes. Eu gosto muito de música clássica, gosto de outro tipo de música. Mas assim são os arquétipos, assim é quando a palavra do bom Deus vem a nós, vai moldando o nosso conceito, a gente vai falando sobre isso e de repente ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa da língua, isso está no nosso coração e de repente está falando aquilo que agrada ao Senhor. E sabem, Deus mesmo tem projetos bons. Eu lembro aqui um texto que eu amo muito. Ele, como Deus de amor, ele um dia falou para o profeta Jeremias e disse, Jeremias, o povo de Deus ele estava realmente meio quebrado, errante no deserto, sem saber para onde ir. E aí Deus fala através do Jeremias e diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é legal isso? Mesmo um povo meio arrebentado, ele diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho planos para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, isso é de Deus. Cuidem com a narrativa do negativismo, a narrativa de falta de dinheiro, a narrativa que não vai dar. Se você fala isso 10 vezes, isso entra como um discurso da alma. Você pode dizer, olha, não está fácil, mas nós vamos dar conta. Então é preciso, Deus quer uma narrativa da vida boa, da prosperidade, de avançarmos. E não de lhes causar dano. Um bom pai, uma boa mãe querem prosperidade e sucesso dos filhos, mas é um sucesso cuidadoso, um bem-estar com cuidado, um futuro bom. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem um futuro para os seus filhos. Nessa semana, numa devoção, eu li um texto. Isso é um cara da Alemanha que escreveu essa mensagem. Poderia ser aqui também, mas na Alemanha tem autoestradas incríveis. 3, 4, 5 pistas. Aí tu anda 120 e de repente passa um Porsche andando 200. Isso é uma coisa assim que tu... Isso é fantástico, assim, sabe? Tu vê essas coisas. Eu que gosto de moto, né? Então tu está andando lá, 150, aquelas motos, passando, mais um pouquinho, tudo encostado. Aí você passa, mais um pouquinho, eles passam tudo de novo. E a gente ama esse negócio, essa adrenalina, tá?
Mas eu não quero instigar nenhum dos rapazes aqui a comprar moto, por favor, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas sim, na autoestrada, 3, 4, 5 pistas, tantos carros. Vocês já pensaram que todos esses carros estão indo para algum endereço? A gente não pensa nisso, né? Todo esse engarrafamento da 101, todos eles estão indo para algum destino. Porque é do ser humano ter metas, ter propósito, querer chegar a algum lugar. E todo ser humano se encontra nessa rodovia da vida. Um talvez está indo para o sul porque precisa lá resolver uma questão de herança. O outro vai para o sul buscar uma carga que vai ter que ir para o norte. Outro está indo talvez 200 quilômetros, vai quebrar à direita. O outro talvez está indo para lá porque esqueceu alguma coisa em casa, mas ele precisa ir para cá, para esse lado de cá. E aí cada um tem suas razões. Um talvez está indo para um sepultamento, o outro talvez está indo para um churrasco, outro está indo para uma festa, outro está indo para a praia, um está passeando, outro está a trabalho. Todos temos endereços, todos temos. Também assim é no sentido espiritual. Ninguém fica simplesmente num vácuo, todos nós estamos indo para algum lugar. Mas é preciso também a gente saber, esse lugar leva para onde? Esse lugar leva para onde? Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminhos que não levam à vida, são caminhos que você divide voltar logo, dê meia volta, não vai levar para um lugar bom, porque não é de Deus, e se não é de Deus eu não quero. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E como é que é esse lance da palavra, os arquétipos que nós como pais vamos colocando nossos filhos e de repente eles estão repetindo aquilo que a gente ensinou? Tem uma pesquisa interessante de um psicólogo americano, cristão, ele diz assim que 50% daquilo que nossos pais nos ensinaram, nós vamos fazer exatamente iguais, de uma maneira consentida, apoiada, sim, eu vou fazer assim também. 35% a gente vai dizer, olha, isso eu quero fazer diferente. Apenas 15% quer dizer, eu não quero fazer nada que meu pai e minha mãe fizeram porque estava tudo errado, eu quero ter uma nova mentalidade. Então, esses arquétipos vêm pela palavra. E vocês sabem que nossas crenças, confissões, oração, adoração são aprendidas por palavras que nos foram ensinadas. Eu estou ensinando, eu estou pregando, estou falando, os PGs nós aprendemos. Na empresa alguém nos influencia. Nossa mãe, nosso pai, um amigo, a esposa, nossos filhos. Isso é muito forte. Também a nossa fé é expressa por palavras. Paz, sucesso, bons relacionamentos são essencialmente ligados a um ambiente de boas palavras. Daquilo que se ouve e vive no meio em que vivemos. Observem as palavras que você ouve e também fala. E eu lhe direi o ambiente que você está vivendo. Diga-me. Qual o ambiente que você vive? Como é que são as palavras? As palavras mágicas, por favor, obrigado, eu te amo, desculpe. São palavras poderosíssimas. Eu te admiro, como está gostoso, elogios. Quando tem críticas, fale com sabedoria. Fale como você gostaria que alguém te ensinasse. As palavras são tão poderosas que eu costumo dizer, o que nos separa nas pessoas e nas religiões e nos países não são nossas diferenças. O que nos separa são as palavras. Guerras são desencadeadas, mesmo entre países, o que um fica provocando o outro com palavras.
palavras. Tiago 3,2 vai dizer que se alguém quer ser varão perfeito, refreie a sua língua. Pedro vai dizer que se alguém quer ter dias perfeitos, guarde a sua língua de falar dolosamente, falar mal. Se quer viver dias felizes, cuide da sua língua. Que coisa poderosa. Mas falando de palavra, nós não queremos falar da língua e nem também do nosso dia a dia. Nós queremos agora dar um passo adiante sobre a palavra da língua que vem do Senhor. Eu quero usar a analogia do GPS. Tem algumas dicas. Por exemplo, saber para onde se quer chegar. Saber para onde se quer ir. Isso é essencial. O GPS, eu acho que depois da roda, depois do ar-condicionado, depois da parafusadeira, o GPS certamente é a quarta melhor invenção, não é verdade? É uma coisa incrível, né? Cara, eu sou da época que eu morei um ano na Alemanha, nós tínhamos que pegar o guia 4 rodas e aqueles mapas tamanho enorme, a Kátia do lado olhando, e a saída 125, aí eu não saía, dizia, Kátia, tem que falar antes, não depois, né? E ela ficava estressada, então eu não falo mais, tá bom, então eu 50 quilômetros tinha que voltar, e assim, como era difícil. Tá? E isso porque ainda na Alemanha a gente viajou bastante lá na Europa, tudo na base daquele mapa, incrível, mas jamais pegaria de novo, porque hoje tem GPS, o GPS é uma coisa maravilhosa, e é no mundo todo, em vários idiomas, e você tem essa tecnologia que está conectada à nuvem, na internet, e isso vem até nós, e isso vem aqui, você ouve a voz, e você vai poder ir para onde? Eu preciso lançar o local para onde eu estou indo. E se você colocar o endereço, Rua Bertoldo Hornburg, onde eu moro, né, número tal, você pode chegar lá. É fácil. Né? Então, para onde você quer ir? Você já fez a pergunta, onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Teve um palestrante, esses coaching, ele disse, também quem tem 60 anos deveria saber dizer para onde você quer estar daqui a 10 anos e 20 anos. O que você quer fazer ainda? Porque quem não tiver metas e objetivos vive num andar em círculos. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Faça. Vale a pena fazer uma planilha e dizer médio prazo, curto prazo, longo prazo. Quer fazer uma viagem para a Europa? Quer fazer uma viagem para os Estados Unidos? Quer fazer mais uma pós, mais uma faculdade? Anote lá, anote. É preciso ter objetivos. Como é que você quer que sua empresa esteja? Como é que você quer estar? Como é que você quer que o seu casamento esteja? Como é que você quer que seus filhos estejam? Porque nós precisamos ter metas para poder segui-las. Dica do GPS 2, após iniciar, é preciso seguir a voz. Você acha lá o local, aparece, tem que botar iniciar. Isso no Google Maps, outros vão no Waze, eu acho que é a mesma coisa. Mas é preciso dar iniciar, e aí você precisa seguir aquela voz. Né? Tem a voz masculina, a voz feminina, e às vezes a voz também se engana, né? Esses dias nós tivemos lá justamente o sepultamento da nossa cunhada, em Balneário Camboriú, e eu queria saber como chegar lá ao crematório catarinense, lá em Camboriú, e aí de repente, a 400 metros, entrei em Balcamboriú. Que é Balcamboriú? Balneário Camboriú, mas ela não sabe interpretar a abreviatura. Às vezes o GPS dá umas, né? Mas o nosso Deus não. A voz dele é clara, é perfeita. Bom, terceiro, confiar na orientação. É interessante, a gente pode confiar que aquela voz que entra no meu ouvido, ela vai fazer com que eu vou acelerar um pouquinho, em 200 metros vou frear, da pisca-pisca, vou pegar a direita, já sei que lá na frente vou à esquerda de novo e eu posso seguir. O que é isso que
esse meu GPS, que não tem fio conectado em algum lugar aí, num satélite, isso vem através das ondas eletromagnéticas, chega até mim através do celular. Eu preciso dar uma carga assim na bateria para manter essa conexão, mas a informação, ela é através de ondas eletromagnéticas, ela chega para mim no meu ouvido, aciona meus movimentos, eu manuseio o carro, acelero, freio, pisca-pisca, e esse carro me leva exatamente, você chegou ao seu destino. Cara, que coisa mega! Se eu te falasse isso para minha avó, que faleceu já há 25 anos, ela ia dizer, William, não pode ser isso. Não pode ser, mas é sim, e mais do que isso, eu creio que no mundo invisível de Deus tem muito, muito mais do que isso. Um Deus que quer nos vir de uma maneira invisível, através do seu Espírito, entrar no nosso coração, mexer nossa conexão, como as coisas acontecem, nossa direção, dar nosso passo. Ele sabe que vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 2 anos, inclusive quando for o último dia. Ele é poderoso para fazer essa gestão de informação. Assim é a sua palavra que vem até nós. E finalmente, é preciso familiarizar-se com a voz do GPS. Eu lembro no começo, o GPS me deixava estressado, porque a voz vinha, eu não sabia o que fazer, aí eu vi que tinha uma seta daqui a 200 metros, mas eu não tinha muita noção de 200 metros, e eu errava muito ainda. Mas à medida que a gente vai manuseando, como ligar, como encontrar, é um espetáculo, é coisa muito boa. E hoje eu sei a 200 metros, eu tenho noção de 200 metros. E aí eu já olho lá, porque já mostra que a próxima tendência vai ser daqui em 3 quadras à esquerda. Então eu já entro à direita, já me posiciono na esquerda. Mas no começo eu não sabia fazer nada disso, isso era só atrapalho, estresse. Sim, a voz de Deus, ela precisa ser treinada, eu preciso criar uma sensibilidade para isso. Eu gosto de uma palavra de Isaías 48, 18, que diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Repito, Isaías 48, 18. Mas, pastor, a voz de Deus, como é que eu vou interpretá-la? O Salmo 19 diz que essa voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus fala, Paulo vai dizer, por isso ninguém tenha desculpa, em Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus estão em todos os lugares. Quando nasceu uma criança, nasceu um filho teu, se você não consegue dizer, meu Deus, o que é isso? Um óvulo e um esperma se encontram e essa criança tem informações genéticas, milhões de células, neurônios. Meu Deus, eu te adoro. Se você não enxergar mais quando as cores dos pássaros, os animais, a alegria de uma Yorkshire, um cachorrinho, se você não enxergar mais a beleza das pessoas, a felicidade de crianças reunidas, dos jovens, dos impulsos, dos sonhos, dos jovens, se você não enxergar mais que você está trabalhando e é abençoado, que Deus tem guardado, se você não enxergar que Deus é bom com a nossa cidade maravilhosa que nós moramos, se você não consegue mais entender que essa igreja aqui, tem muitas igrejas que são do povo de Deus, mas essa igreja tem algo especial, eu não sei porquê, porque Deus é bom. Então o tempo todo, se os teus filhos estão na juventude, estão no culto infantil, se as tuas crianças estão bem de saúde, abra os olhos, escute a voz de Deus, comece a glorificar e perceber que Ele está bem pertinho de você. Paulo também vai afirmar em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. A voz de Deus faz isso, para que o homem de Deus, aqui a mulher de Deus, o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela opera isso, ela permite a gente alcançar isso. E tem mais um texto. Tem o texto aí de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Querido, você tem lido a palavra de Deus? Às vezes fico angustiado, eu falo lá para meus idosos, gente, peguem a Bíblia, 5 minutos, 10 minutos. Você não vai crescer espiritualmente se isso não for incorporado na tua vivência de fé. Você pode ser um cara legal, Deus te ama e você pode ser salvo, mas você está navegando, você apenas está botando o pé, como diz lá em Ezequiel 47, apenas o pé dentro da água. E lá em Ezequiel diz, agora mais 500 metros, ele vai ter a cintura, e mais um pouco, daí ele diz agora mais um pouco, e aí ele está sendo carregado por um rio. Se você quer que esse rio de água viva do Espírito Santo te carregue de uma maneira diferente, porque no rio não é mais eu que controlo agora. Enquanto estou com o pezinho na areia, eu controlo. Até o joelho também controlo, até a cintura também controlo. Mas quando nós estamos na água profunda, já não é mais eu que controlo, a água me controla. Não é mais você que controla, mas é o Espírito Santo que começa a controlar. E isso vem pela palavra de Deus. O Espírito Santo vem com as asas da palavra de Deus. Ou com a palavra de Deus vem as asas do Espírito. Por isso, você quer crescer espiritualmente? Você não se alimenta 2 vezes, 3 vezes por dia? Isso é quase uma rotina inconsciente. E como é bom. Crie esse hábito. Insista um pouquinho. Compre uma Bíblia que tem uma linguagem talvez um pouco mais leve, mais fácil. Procure um grupo, um PG. Faça disso uma disciplina diária. Eu te desafio, se em 3 meses alguma coisa não mude intensamente na tua vida. Se não mudar, eu vou ter que pedir perdão a você. Mas não cobre de mim, cobre daquele que é o próprio Deus, o autor das Sagradas Escrituras. Mas se você fizer isso, eu tenho certeza que é a palavra transformadora de vida. Samira Marik abandonou as drogas, foi curada da depressão e iniciou um ministério online. Diz ela, fiquei deprimida, procurei uma fuga através do uso das drogas. O que me deixou ainda mais deprimida, fiquei esgotada, estava completamente exausta. Eu não conseguia mais trabalhar e não sabia que caminho seguir. Onde eu poderia encontrar a felicidade ou a resposta para todas as minhas perguntas? Nada fazia sentido. Esse era o meu estado emocional antes de Jesus entrar na minha vida, acrescentou. Aos 29 anos, Samira teve uma experiência com Jesus, que transformou a vida dela. Eu estava na cama, de repente minhas mãos ficaram muito quentes. Eu senti algo como pegando fogo. Mas a primeira ideia foi, se isso continuar assim, estou pirando mais um pouquinho, eu não vou nem conseguir chegar aos 30. Foi assustador. Por outro lado, ela sentiu que algo sobrenatural aconteceu. Pela primeira vez eu olhei para cima, percebendo que Deus poderia me ajudar. Eu disse, Deus, se você realmente existe, me deixe viver. Antes que eu percebesse, eu estava ali falando com Deus, das minhas derrotas, meus pecados, estava confessando. Eu não sabia de onde isso veio, porque eu não sou cristã. Eu não tenho nenhum amigo cristão, porque eu sou muçulmana. No meu ambiente não tinha contato com cristãos. Mas eu estava falando com esse Deus. Então eu pedi, Senhor, se você me deixar viver, farei tudo o que você disse.
Quando eu disse isso, de repente uma luz branca surgiu no meu quarto, e quando acordei de manhã eu percebi que algo aconteceu naquela noite. Pela primeira vez na minha vida eu tive paz e tranquilidade em minha mente. Nunca tinha vivido isso antes. Sempre tive a cabeça muito agitada, com muitos pensamentos e vozes. De repente todas as vozes apareceram e a minha cabeça ficou em silêncio. Percebi que era algo bom, mesmo que eu não conseguisse identificar o que era. Ela acrescenta: então Samira começou a buscar essa presença e leu diversos livros, e ela acabou lendo a Bíblia. E depois de um tempo ela teve vontade de meditar nesse livro. Ela conheceu Jesus. Então senti que alguém estava parado do meu lado num certo dia. Olhei, mas não vi ninguém, mas eu sabia que era Jesus que estava ali. Mas então eu ouvi uma voz que disse: Samira, agora você pode parar a sua busca. Eu sou aquele que você tem procurado durante toda a sua vida. Eu quero fazer uma história contigo. Eu encerro ainda com mais uma pequena história. Esse senhorzinho simpático aí chama-se irmão André. Holandês, nasceu em 1928, faleceu há 3 anos atrás, em 2022. E ele era conhecido como contrabandista de Deus. Ele era um cristão muito devoto, que amava Jesus, e tinha um fusquinha. E esse homem, como missionário, ele se encarregava de levar Bíblias para a Romênia, para a Tchecoslováquia, para a Bulgária, todos os países da cortina de ferro, que era a União Soviética daquela época. Eram países que não permitiam a Bíblia entrar lá. E quem fosse pego com uma Bíblia era motivo suficiente de ser preso perpetuamente, ir para um campo de concentração e não ser mais liberto. Assim era a União Soviética. Antes do Gorbachev, vocês lembram? Até lá a coisa era sinistra. E esse homem levava Bíblias para lá. E ele sempre orava: Senhor, quantas vezes você fez os cegos verem? E eu te peço, quando eu atravessar a alfândega, a fronteira, fecha os olhos desses policiais. E o homem levou milhares de Bíblias. E um dia ele fez a mesma oração: Senhor, permita que esses oficiais aqui da alfândega não enxerguem as Bíblias na frente do capô do Fusca. Porque o Fusca tem aquele capôzinho na frente e atrás do segundo banco tem mais um espaço lá para botar uma mala. E aí o cara da alfândega abriu o capô e aí ele olhou, mexeu, olhou, fechou o capô, chegou para o irmão André, ele era mais jovem, e disse assim: moço, siga rápido, antes que os tomates e os repolhos apodreçam. Esse homem escreveu um livro chamado, aliás, alguém escreveu O Contrabandista de Deus, da editora Betânia. É um livro mais antigo, mas é uma emoção fantástica, uma aventura de alguém com Deus. Você sabia que tem gente que morre por essas sagradas escrituras, por essa Bíblia? Pastores, missionários, cristãos morrem hoje. Na Coreia do Norte, se alguém tiver uma Bíblia, é passivo de pena de morte, prisão perpétua. E o que você faz com a sua Bíblia? Esse homem também conta uma história, quando ele já estava de volta na Holanda. Ele contou uma história onde havia uma mãe no pinheirinho de Natal arrumando as coisas. Aí vem o filhinho e diz: mãe, que livro é esse? Ah, esse é o livro de Deus. Daí o menino diz para a mãe: mãe, então nós podemos devolver ele para Deus, porque aqui em casa ninguém está lendo mesmo. E a sua Bíblia, você poderia dar lá adiante para ser melhor usada? Os apóstolos, 11 dos 12 apóstolos morreram por causa dessa palavra. A história cristã tem centenas, milhares de mártires que morreram por causa dessa palavra. Você tem ela em casa.
Não deixe um poder anti-Deus fazer a tua cabeça. Tem alguém que aplaude toda vez que você não lê essa palavra, toda vez que você se distrai com outras coisas. Tem um poder anti-Deus que diz: mais um dia sem a palavra. Não dê ouvidos a essa voz. Faça a experiência. A lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Paulo vai dizer que é palavra de vida.